Olá! Começamos agora mais um programa Faces da Justiça. A nossa convidada de hoje é a doutora Maíldes Ferreira de Holanda, que é gestora da Casa da Criança do município de Itaquaquecetuba. Doutora, muito obrigado pela sua presença. O tema que nós vamos tratar aqui hoje é extremamente importante e sério. Está diretamente relacionado com o futuro do nosso país, pois o futuro são as crianças. De pronto, eu já faço essa homenagem à senhora por esse trabalho e digo para a senhora quão grande é a minha admiração por profissionais que se dedicam a trabalhar com crianças e adolescentes, principalmente nesses casos. Eu já faço uma primeira pergunta e deixo a senhora à vontade para cumprimentar os nossos telespectadores, se apresentar e responder a pergunta. Esse acolhimento que é feito lá na Casa da Criança, são apenas crianças ou também crianças e adolescentes? Olá, Dario, tudo bom? Eu agradeço a oportunidade de poder tratar desse tema. Nós, na Casa da Criança, atendemos crianças e adolescentes. Lá residem crianças de 0 a 18 anos e são crianças que são encaminhadas pelo Poder Judiciário. E geralmente a situação em que essas crianças e adolescentes se encontram é uma situação de risco? Sim, em todos os casos é uma situação de risco. O Poder Judiciário determina a retirada da criança do seio familiar porque a criança está em risco, né? Seja em risco físico, psicológico ou em risco de saúde, né? Às vezes a criança não consegue no ambiente familiar ter a atenção necessária para um problema de saúde também. Mas na maioria dos casos é o abandono e é a violência física. Os casos mais comuns que configuram o risco em que as crianças e adolescentes se encontram e então são amparadas lá na Casa da Criança são então principalmente abandonos e violências físicas. É isso mesmo? Isso. São casos em que a criança é negligenciada, né, aos cuidados, à escola, habitação, onde os pais não conseguem dar conta disso ou violentam as crianças no ambiente familiar, né? Violentam de forma psicológica, de forma física, que é a maioria das violências, e também pela violência sexual. Se a senhora puder falar um pouquinho mais sobre isso, doutora, até dar alguns exemplos, porque eu acho que, graças a Deus, alguns dos nossos telespectadores, a maioria, não são acostumados com essa realidade, mas é algo que a gente precisa saber que existe. Sim. Essas violências, quais são os principais tipos? O que a senhora já encontrou? O que a senhora já ficou sabendo? Que tipo de violência as crianças já passaram e depois foram ser acolhidas lá pela Casa da Criança? Então, no caso da violência psicológica, geralmente a primeira medida não é o acolhimento, né? O Poder Judiciário não tira essa criança do ambiente familiar. Geralmente essa família é encaminhada para um tratamento psiquiátrico, psicológico ou para um apoio social, né? Da rede socioassistencial do local em que a criança reside. Quando passa a ser uma agressão física, né? Uma violência física e muito grave, então o Poder Judiciário retira. E a Casa da Criança já recebeu casos em que a criança foi cortada pelos pais, né, em que os pais bateram com ferramentas de trabalho, com martelo, com maquita, além de armas, né, de ser ameaçadas ou por arma de fogo ou por facas, né, queimadas por cigarro. Né, teve um caso que eu atendi há uns 8 anos atrás lá, que a mãe recebeu uma reclamação de que a criança havia mentido na escola, uma reclamação da professora, o que é muito natural pela idade, e a mãe esquentou uma colher no fogão e colocou na boca da criança. Nossa.
para a criança nunca mais mentir. Isso é uma violência muito grave, né? Machucou muito essa criança. Então, a criança foi retirada até que a mãe pudesse fazer um tratamento. E essa criança retornou para a família sob os cuidados da avó, depois de cerca de 1 ano. E doutora, por que essas violências? A criança, e eu já ouvi falar isso, mas a criança, às vezes, o risco que ela corre é no próprio ambiente doméstico, né? A criança é uma vítima de violência ali onde ela deveria ser protegida. E por que esses pais, esses, de repente, avós, tios, não sei, mas acho que principalmente pai e mãe, fazem isso? É uma intenção de castigar, se sentem no direito? O que a senhora diria? Culturalmente, nós estamos acostumados a corrigir através de castigos físicos, né? Então, é muito natural você ter tido uma educação dessa e você replicar com seus filhos. Hoje, nós temos um dado que 68% das crianças até 14 anos são castigadas fisicamente. E toda vez que a gente atende os pais dizem que queriam corrigir, né? Corrigir alguma situação. Nós, profissionais da área, entendemos que esses pais perdem o argumento, perdem a argumentação com a criança. Da mesma forma que a criança perde o limite, os pais também perdem o limite do que é correção, né? De que forma que eu posso corrigir meu filho, de que forma que eu posso corrigir um erro dele. E é muito natural as palminhas. Entendo. Doutora, esse assunto extremamente relevante, é uma entrevista de utilidade pública. Nós vamos encerrar esse bloco, mas voltamos de onde paramos. Nos aguardem, continuem conosco, já voltamos. O Grupo Safe é uma empresa especializada na área de terceirização de mão de obra e atuamos na área de portaria, limpeza, recepção, jardinagem, motorista, entre outros. Atuamos em mais de 18 municípios, temos mais de 700 funcionários. O nosso principal objetivo é oferecer aos municípios um atendimento diferenciado e personalizado. Grupo Safe, fazendo o que tem que ser feito. Voltamos. Doutora, voltando a abordar a questão da violência física que as crianças sofrem, principalmente dos pai e mãe dos pais. Essa ideia de que o castigo físico é para educar, primeiro, que é muito cruel. Segundo, e acredito que a senhora pode responder como psicóloga, não funciona, né? Não é assim que se educa uma criança. Eu estou correto? É isso mesmo? Sim, você está correto. Uma criança, ela tem fases de desenvolvimento, né? E em cada fase o cérebro está preparado para receber uma informação. Então, uma criança de até 2 anos, ele não entende você falar não. E aí a gente já começa com os tapinhas para que a criança pare, né, de fazer aquilo que você não quer que ela faça. A criança, ela entende pelo olhar, né? Então ela precisa ter o olhar direto de quem está educando. Ela entende pelo tom de voz, então é preciso que você fale num tom de voz e também palavras que ela possa entender conforme o desenvolvimento dela. A mesma coisa vai crescendo, o adolescente, né? Você precisa conversar conforme a fase que o cérebro está preparado para entender. Uma criança de até 7 anos, ela não tem noção de riscos, né? Então, é muito natural você falar, não suba no sofá próximo da janela, porque você pode cair. E ela não entender o risco, a consequência daquela queda, né? Ela não tem noção de consequência. E nós, adultos, entendemos que as crianças
tem o mesmo raciocínio, né? E aí a gente acaba indo para o castigo corporal, né, para o bater, porque isso é mais fácil do que eu ter que ensinar a criança conforme ela entende. Então, muitas vezes nós batemos nas nossas crianças dentro de casa e esses castigos vão ficando pior, porque você achou que a criança não entendeu, já falei uma vez, não vou falar a segunda, né? Nós usamos assim. E a segunda te irrita de falar e a terceira você não vai falar, você vai bater na criança. Mas é justamente porque a criança não entendeu aquela mensagem, o cérebro dela não está preparado para aquela mensagem da forma que você está falando. Então a educação exige de nós adultos a competência de entender a fase de desenvolvimento daquela criança. Educar uma criança não é fácil. E acredito que essa ideia do castigo físico é tentar fugir da dificuldade de educar uma criança. Mas não, é dever dos pais educar corretamente. E eu acredito que eu posso até ser enfático com os nossos telespectadores para afastar essa ideia de que se pode bater em criança. Não se pode bater em criança. E bater não educa. Doutora, ainda nesse assunto, as crianças que sofrem violências físicas, sexuais, violências psicológicas, para que elas sejam protegidas pelo poder público, é importante que existam denúncias. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco disso, até para conscientizar quem está assistindo. Sim. No Brasil, a Secretaria de Direitos Humanos mantém, né, um equipamento que é o Disque 100, é o Disque Denúncia, onde a gente pode ligar, é uma ligação gratuita, e denunciar quando uma criança, um adolescente está sofrendo violência. Essa denúncia é imediatamente transmitida para a Promotoria de Justiça da Infância, para as polícias militares e civil e para o Conselho Tutelar, que cabe a esses órgãos averiguar a situação, né, se essa denúncia é realmente verdadeira, e orientar esses pais, né? E aí o Conselho Tutelar, o Ministério Público vai avaliar a melhor medida naquele caso específico, né? Houve uma violência, foi denunciado e esses órgãos podem entender que os pais precisam de uma orientação, então encaminham os pais para uma orientação psicológica, para uma orientação social, para grupos de apoio. Se for uma violência em extremo, aí sim se encaminha para o juiz da vara da infância, que vai avaliar isso e pode retirar a criança do convívio familiar. Doutora, agora uma outra questão, é a questão da adoção. Em casos mais extremos, para essas crianças nessa situação de risco, que não estão mais numa situação de risco porque estão lá amparadas na casa da criança, mas a casa da criança tem uma capacidade limitada e o ideal é que essas crianças tenham uma família. Então, em casos que não se consegue o retorno para a própria família da criança, é necessário a adoção. E o que a gente pode falar disso? Se alguém tiver interesse, quiser adotar uma dessas crianças, qual deve ser o procedimento? Então, o primeiro procedimento é ir até a vara da infância da sua comarca, né, da sua cidade, e fazer o cadastro. Esse cadastro vai exigir os documentos pessoais, uma entrevista psicológica e social, e esses documentos são levados ao juiz da vara da infância, que tem um prazo aí de 120 dias para homologar esse cadastro da adoção. Uma vez homologado, a pessoa entra para a fila, né? Precisa ser maior de 21 anos para adotar. Uma coisa importante é que todo mundo imagina, eu preciso ser casado? Né? A adoção não exige um casal, a adoção exige uma pessoa maior de 21 anos, então não precisa ser casado, homossexuais podem adotar. Eu não preciso ter um quarto só para a criança na minha casa, né? A criança ela se insere naquele ambiente e isso a avaliação social vai descrever para o juiz que vai homologar esse cadastro. E nesse cadastro a pessoa vai apontar, né? Se ela quer uma criança menor, se ela quer uma criança um pouco maior, se ela deseja ter um adolescente.
Mas o primeiro passo é ir até a vara da infância para fazer esse cadastro. Eu acho que é até importante a gente aproveitar esse finalzinho do nosso bloco e incentivar as pessoas. Adotem, né? Adotar é um ato de amor. Às vezes você ainda não tem um filho, você quer ter ou já tem, mas quer ter mais filhos. Pense na adoção, né? Pense com carinho. Doutora, agradeço muito a presença da senhora. Nós encerramos aqui esse bloco e voltamos depois para um último bloco com uma outra entrevista do Dr. Rogério. Muito obrigado, doutora. Nos aguardem, voltamos para o último bloco. O Grupo Safe é uma empresa especializada na área de terceirização de mão de obra e atuamos na área de portaria, limpeza, recepção, jardinagem, motorista, entre outros. Atuamos em mais de 18 municípios, temos mais de 700 funcionários. O nosso principal objetivo é oferecer aos municípios um atendimento diferenciado e personalizado. Grupo Safe, fazendo o que tem que ser feito. Voltamos para o nosso último bloco, o bloco do Direito do Trabalho com o Dr. Rogério. Rogério, sempre um prazer ter você aqui. Obrigado. Esses nossos dias de gravação são sempre muito agradáveis. E eu continuo aqui, separando as perguntas, usando esse meu poder. A pergunta de hoje é muito interessante e ela foi elaborada de uma forma mais técnica, porque ela foi enviada por um estudante de Direito. Então ele pergunta assim: Dr. Rogério, quanto ao grupo econômico, quais são as novidades na CLT? Bom, é sempre um prazer a participação do programa. Realmente, este dia é um dia muito agradável e divertido. A pergunta é uma pergunta realmente técnica. Eu preciso tentar deixá-la bem simples para que todos entendam. Então, assim, a questão de grupo econômico, ela tem uma importância para fins de responsabilidade do empresário. Ou seja, o empresário que ele exerce várias atividades, ele possui várias empresas, este empresário, antes, ele possuía aí a legislação trabalhista que atribuía a relação dessas empresas. Ou seja, se um empresário ele participasse como sócio em várias empresas, ainda que as empresas tivessem atividades distintas, essas empresas fariam parte de um grupo econômico. E aí, o funcionário que movesse uma ação contra determinada empresa, a empresa X, ainda que ele não tivesse trabalhado para a empresa Y, ele poderia responsabilizar as empresas do grupo. E a reforma trabalhista ela trouxe aí uma alteração significativa, porque hoje, para se configurar a existência de um grupo econômico, não é necessário mais apenas a identidade pessoal do proprietário figurando como sócio em todas as empresas. Isso não é mais suficiente. Agora, para se configurar o grupo econômico é necessário, além de participar como sócio nas empresas, é necessário ainda comprovar a relação de interesses entre as empresas. Ou seja, por exemplo, eu tenho uma empresa da construção civil e eu tenho uma outra empresa do mesmo sócio que produz ali o concreto, perfeito? E aí, por exemplo, ele vende o próprio concreto que ele produz para a construção civil dele, né? Então, assim, é necessário relacionar o interesse empresarial, o interesse entre as empresas, na cadeia empresarial. Empresas que se juntam, exatamente, mas para um objetivo final que todas colaboram. Seria mais exatamente, uma colaboração entre as empresas para o resultado final. Por exemplo, na área de indústria que mexe com fios, por exemplo, eu tenho a empresa que produz o cobre e eu tenho posterior uma outra empresa que só faz a parte de embalagens e o envelopamento ali do fio, né? Mas estão, se você relacionar,
você coloca elas numa mesma cadeia produtiva. Exatamente. Mesmo que em momentos diferentes. Exatamente, mesmo que em momentos diferentes. Então hoje é necessário provar essa existência de interesses entre as empresas para se configurar ou não o grupo econômico. Interessante. Interessantíssimo, como eu digo. Mas é uma explicação muito clara, que eu acredito que satisfez o nosso telespectador. Outra pergunta é relacionada à sucessão empresarial. Quais seriam as questões a serem destacadas sobre sucessão empresarial? Bom, vamos lá. A sucessão empresarial, eu vou apontar aqui para as pessoas que têm mais problemas com isso, tá? Para tentar esclarecer mais para os nossos telespectadores que possam ter problemas com isso, que são os empresários de pequeno e médio porte. Então, o que ocorre hoje, principalmente hoje, Dr. Dario, que nós temos aí a crise, nós temos o fechamento de várias empresas e a abertura e pessoas tentando abrir, fazem a rescisão do contrato de trabalho e aí ele tem um sonho, eu vou pegar o meu FGTS e vou abrir uma empresa. Então, olhem só como isso é importante. É necessário que ao se abrir um comércio, essa pessoa ela precisa saber exatamente o que houve. Quando você aluga um ponto comercial, você precisa saber exatamente o que existia nesse ponto comercial antes da abertura e quanto tempo esse ponto comercial ele ficou parado. Por exemplo, se eu tenho uma padaria e essa padaria ela simplesmente fecha, ok? Essa padaria ela fecha. Eu tenho um prazo de 2 anos para que esse estabelecimento comercial fique parado, sem movimentação, para que uma outra pessoa possa alocar com a mesma finalidade. Uma outra padaria. Uma outra padaria. Então, ocorre muito do comerciante, ele fala, eu vou abrir uma padaria aqui. Ele vai lá, abre a padaria e ele esquece que ali naquele mesmo local já existia uma padaria em funcionamento há uns 6 meses, há uns 5 meses. E aí ocorre a possibilidade de uma sucessão. Ele acaba assumindo responsabilidades daquele que estava lá anteriormente. Exatamente, ele assume as responsabilidades por aquele que estava lá anteriormente. A reforma trabalhista ela também trouxe algumas alterações sobre a questão da sucessão empresarial. Todavia, neste ponto, gostaria de frisar este ponto que é importante, porque muitas pessoas elas acabam absorvendo ali um débito trabalhista e até mesmo de impostos de funcionários que ela nunca teve contato. E nem sempre o advogado ele consegue provar isso porque existem requisitos para comprovar, ou seja, o empresário hoje ele precisa se ater se ele está utilizando a mesma linha telefônica, se ele está utilizando os mesmos funcionários, ok? Existe uma prática comum entre os empresários que eles simplesmente estão com um problema financeiro e tentam cancelar um CNPJ e abrem um novo CNPJ para funcionamento no mesmo estabelecimento comercial, com os mesmos funcionários, ou seja, caracteriza a sucessão empresarial. Não resolve nada, né? Caracteriza a sucessão empresarial. Rogério, mais uma vez, perguntas muito bem respondidas e nós estamos aí abordando todas essas novidades da CLT, sim, fazendo aí um trabalho mesmo de ensino jurídico, sim, né? Sim. Agradeço muito sua presença, encerramos esse programa de hoje e continue conosco, seguindo os nossos programas, assistindo, mandando perguntas aqui no Faces da Justiça.